Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro. Estamos começando o nosso programa pré-USDA. Vamos falar das expectativas para o relatório de oferta e demanda de novembro do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que será divulgado às 14 horas desta próxima quinta-feira. Já cumprimento meus companheiros, colegas, consultores de Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro, Paulo, Elcio, mais um relatório do USDA aí, mas acho que esse relatório de novembro não deve trazer mudanças importantes para o mercado, então deve ser um relatório relativamente neutro. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Paulo Molinari, tudo bem, Paulo? Tudo bem, Alessandro? Boa tarde a todos. Bem, pequenos ajustes, né? Que sempre tem um quadro de oferta e demanda, um pouquinho a produtividade ainda corrigindo um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Nenhuma novidade de demanda, nenhuma novidade de exportação, então é um relatório que vai passar aí, do ponto de vista americano, meio sem emoção. Elcio Bento, não teremos emoção também para o trigo, Elcio? Olá, Alessandro. Olá a todos. Acho que vai na mesma linha de soja e milho também. Não é um relatório que costuma ter grandes alterações. Beleza, vou compartilhar a tela aqui. A gente começa falando pela soja. Temos aqui a expectativa desse relatório de novembro. O mercado, na média, sempre a gente fala, tem expectativa mínima, expectativa máxima entre todos os pesquisados, e na média o mercado espera uma produção americana 23-24 indicada em 111,5 milhões de toneladas, o que não difere muito de outubro, que foi 111,7. Os estoques americanos 23-24, o mercado espera na média 6 milhões de toneladas, era também praticamente esse número em outubro, arredondando. Os estoques globais de soja 22-23, o mercado espera, na média, 102 milhões de toneladas, era 101,9 milhões de toneladas em outubro. Os estoques globais 23-24, também não se espera modificação, 115,6 milhões de toneladas, é a expectativa média do mercado. E aí a gente tem como referência os números da produção do Brasil e da Argentina, que em outubro eram 163 milhões de toneladas no Brasil, e a Argentina, o USDA estimando 48 milhões de toneladas. Luiz, no teu primeiro comentário, tu já disse que não tem grandes mudanças esperadas aí pelo mercado. Pois é, Alessandro, né, a gente consegue ver facilmente no quadro que todos os ajustes esperados aí são mínimos, né? São ajustes irrelevantes em termos de oferta e demanda, tanto americana quanto global. Então, assim, a não ser que o USDA nos surpreenda, o que, né, pode sempre acontecer, né? A gente já foi surpreendido algumas vezes esse ano. A não ser que ele nos surpreenda, a gente vai ter um relatório relativamente bastante neutro, né? Dá para ver pelos quadros. De trás para frente, falando de Brasil e Argentina, não tem porque o USDA mexer ainda em produção, né? A gente está recém no plantio aqui no Brasil, a Argentina nem começou a plantar, vai começar nos próximos dias. Existem algumas preocupações aqui com o Brasil, pelo atraso do plantio, por um clima irregular, excesso de chuva no sul, clima mais seco, né, do meio do país para cima, mas eu acho muito cedo ainda para o USDA mexer em qualquer tipo de previsão para a safra sul-americana, principalmente para a Argentina, que nem começou a plantar ainda, né, no caso da soja. E indo para o quadro americano também, a gente não deve ter nenhuma grande mudança, a colheita já passa de 90% por lá, né, está se consolidando aí com uma safra em torno de 111,7, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente vai ver os últimos números agora de colheita, mas não deve ter grande alteração. Da mesma forma que não deve mudar estoque americano, né? A gente pode ter alguma mudança, talvez que nos surpreenda um pouquinho em termos de demanda. Daqui a pouco o USDA mexendo um pouquinho na demanda por exportação americana, como ele tem mexido nos últimos relatórios, mas também acho que nada que vá mudar muito o quadro de oferta e demanda, tanto americano quanto global. Então, a grande dúvida daqui para frente, o grande vetor para o mercado é a safra sul-americana, que está em pleno plantio, e é isso que vai mexer com Chicago, né? Que vai mexer com o mercado nos próximos meses. E como a gente está tendo uma volatilidade agora com esse mercado climático sul-americano, a gente deve continuar assim. Então, as atenções do mercado saem da safra americana agora de vez, né? E se voltam para a safra sul-americana, mas como eu acho muito cedo para o USDA mexer na safra sul-americana nesse relatório de novembro, tem tudo para ser um relatório bem neutro aí para o mercado. Beleza, vou mudar aqui para o milho para chamar o Paulo, mas antes eu vou lembrar para você
lembrete que eu não fiz no começo do vídeo, para você se inscrever no nosso canal no YouTube, ative as notificações, deixe seus comentários, o seu like é importante para a gente. E em safras.com.br você tem a plataforma Safras, todo o trabalho destes colegas e de outros consultores, assim como nossa agência de notícias. Todas as informações para o agronegócio estão lá em safras.com.br na nossa plataforma. Paulo, vamos ver aqui o milho. Olha aqui, ó, produção americana 23, 24. Na média, o mercado espera uma mudança pequena aí de 382,6 milhões de toneladas de outubro para agora, na média do mercado, esperando 382,9. Os estoques americanos 23, 24. Em outubro eram 53,6 milhões de toneladas. O mercado agora, na média, espera 54,1. Aí vamos para os números globais, 22, 23, estoques. O mercado espera, na média, 297,8 milhões de toneladas. Em outubro, eram 298,1. E os globais 23, 24, que eram 312,4, agora o mercado trabalha com 312 na média. Ali a gente tem como referência, em outubro, a produção brasileira 23, 24, indicada em 129 milhões de toneladas, e a produção da Argentina 23, 24, em 54 milhões de toneladas, Paulo. Bem, pequenas correções, né, Alessandro? Nada que altere o que já é baixista para Chicago, né? Porque o estoque da safra velha americana era 34 milhões, passando para 54, não pode se achar que o mercado vai ser altista com um relatório que quase dobra, né? Bom, outro dado é que a safra brasileira está subestimada ainda em 129, no número de safras do mercado 135. Não vemos ainda problema de falta de janela para o plantio da safrinha, porque, segundo o nosso relatório de plantio, nós temos 84% já da área com soja plantada no Mato Grosso, até a semana passada, portanto, é área suficiente para plantar a safrinha dentro da janela. Ponto. Né? Agora, se a gente tiver algum tipo de agravamento da quadro da soja agora em novembro, que venha gerar um novo replantio, e isso comprometa a área de safrinha do ano que vem, aí sim nós vamos mexer com a nossa produção da safrinha 24. E a Argentina, nosso número é 55,7, e o USDA está ainda cauteloso com 54. Né? A Argentina já tem 25% da área plantada, choveu bem na semana passada na Argentina, plantio vai avançar, não vemos nenhum problema pelo lado disso. O que não está aqui e que pode ser a grande variável do relatório da manhã é o relatório da China, né? Porque a China está com, o governo chinês está com um número de 288 milhões de toneladas para a safra chinesa, e o USDA está com 277 ainda. Parece uma diferença pequena, mas está entre a China exportar mais ou exportar menos. Importar mais ou importar menos, né? Então, este dado da China amanhã pode ser um fator importante para sacramentar uma curva de mais baixa para Chicago após o relatório, tá? Fora isso, ainda tem 20% da safra americana para colher. 20% da safra americana são quase 80 milhões de toneladas, é quase uma safrinha brasileira, né? E ainda devemos ter pressõezinhas de venda, assim, nesse final de ano e de baixas na Bolsa de Chicago. Vamos falar aqui do trigo. Trigo, a expectativa em outubro, produção americana 23, 24 eram 49,3 milhões de toneladas. A gente não tem expectativa média do mercado. E os estoques americanos 23, 24 em outubro eram 18,2 milhões de toneladas. O mercado espera a mesma coisa, 18,2 na média, sempre lembrando. Os estoques globais de trigo 22, 23 inalterados. O mercado espera que fiquem inalterados, 267,6 milhões de toneladas. E uma pequena mudancinha nos estoques globais 23, 24, que em outubro eram 258,1 milhões de toneladas, e agora o mercado espera essa correção para 257,9
milhões de toneladas. Elcio, pouquíssimas mudanças também no trigo, né? Nada, né? O mercado seguindo em, em linha do que praticamente sem alterações, né, em relação ao relatório passado. Mas é interessante a gente ver que ainda é possível que haja algumas alterações, especialmente as safras do Hemisfério Sul, né? Os três grandes produtores aqui no Hemisfério Sul, que são Austrália, Argentina e Brasil, têm complicações climáticas. Os dois primeiros pela seca, e o Brasil pelo excesso de chuva, né? Então, é bem verdade que o SGA já foi bem agressivo no corte que fez na Austrália, então parece que lá está bem ajustado. Se a gente vem para a Argentina, o número do USDA é 16,5 milhões de toneladas e safras em mercado trabalha com 15,5. Tinha 1 milhão, ou tem 1 milhão de toneladas aí que poderia ser ajustado ainda na produção. Bem verdade, conforme o Paulo falou, teve chuva semana passada, as condições de lavouras que estavam pioraram bastante em outubro, deram uma melhoradinha, pouco, mas o que deve ser o suficiente para não ter enfim, para não reduzir mais essa produção, essa recuperação, essa leve melhora que a gente teve no clima. Aqui no Brasil, a gente que trabalhava com uma produção de 11 milhões, agora já trabalha com a produção de 9 milhões, em função de toda a situação climática que a gente tem, e o SGA trabalha com 9,8. Então, em que pese toda a situação climática adversa, principalmente nas últimas lavouras do Paraná e aqui no Rio Grande do Sul, praticamente toda a safra, ainda existe espaço sim para algum ajuste para o SGA. Isso aqui dessas safras que ainda tem para consolidar. No hemisfério norte tem duas produções que já foram, enfim, já estão consolidadas, mas existem algumas divergências. Na Índia, por exemplo, o SGA trabalha com a produção de 113,5 milhões de toneladas, mas o mercado em si acredita no número próximo a 100 milhões de toneladas. Então, é um spread bem grande entre essa expectativa ou essa visão de mercado e os números do SGA, que pode sim ter algum ajuste. E ao contrário, na contramão, na verdade, a gente tem um número do SGA para a Rússia de 85 e existem números no mercado que vão de 89 até 92 milhões de toneladas. Creio que em termos globais, esses as principais variações que a gente pode ter. Nos Estados Unidos, quem sabe alguma coisa de melhora da demanda. A gente viu o trigo norte-americano saindo, inclusive, para a Índia, perdão, para a China, e essa saída, essa leve recuperação dos volumes de exportação pode dar alguma melhoradinha na questão da demanda norte-americana. Eu acho que mais ou menos são esses os pontos de atenção que a gente deve ter para esse relatório do SGA. Elcio, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Vou dar um recado final. Obrigado, Paulo, também. Vou dar um recado final. E as nossas redes sociais, elas estão todas na descrição dos vídeos. E assim como também os nossos cursos, lives, tudo tem na descrição do vídeo. É só você olhar ali, tem um link para você clicar, se inscrever, buscar mais informações, os eventos que são promovidos por safras dos nossos consultores, como o Luiz, como o Paulo e como o Elcio. Muito obrigado e até a próxima.